Olá, meus queridos amigos de Torres, meus queridos amigos do A Caminho da Luz. É com uma alegria muito grande que, atendendo o convite do Laércio, do Eduardo, nós estamos juntos para, mais uma vez, refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Particularmente, eu gosto muito de buscar o Evangelho de Jesus para poder tirar as minhas reflexões, aprender ali alguma coisa absolutamente necessária para as minhas conquistas do dia a dia. E quando eu tenho a oportunidade de compartilhar essas minhas reflexões, é muito bom, porque se puder ajudar a outras pessoas, se a gente puder, mais gente, de alguma forma, se sensibilizar, se comover com as reflexões do Evangelho de Jesus, isso é sempre muito bom. Então a gente está aqui hoje exatamente com esse objetivo, de podermos juntos interpretarmos uma passagem do Evangelho de Jesus. Especificamente, nós recorremos ao Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 34. E como é que a gente vai trabalhar esse versículo? Trabalhar como Emmanuel nos ensina. Pegar o versículo e trabalhar detalhe por detalhe desse versículo. Porque isso, desde quando a gente leu Renúncia, né, ele falava isso com Alcione, né, a forma como ele estudava o Evangelho era pegar versículo por versículo, entendendo exatamente o que Jesus quis dizer, o que os apóstolos quiseram dizer com cada uma daquelas passagens. Então, em cada versículo tem muito ensinamento para a gente. E às vezes a gente passa o olho corrido, como se a gente estivesse lendo um capítulo de um livro comum, a gente vai perder muitos detalhes. E Emmanuel nos ensina exatamente a pegar, e às vezes ele pega um fragmento de um versículo e nos dá uma aula para a vida. Então, em função do que a gente aprende com Emmanuel, é que a gente quer trazer detalhe por detalhe desse versículo 34 do capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Nesse versículo, Marcos escreve: chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Particularmente, eu acho que essa é um chamamento, mas mais que um chamamento, uma convocação de Jesus. Ele nos dá um roteiro do que nós devemos fazer para as nossas conquistas espirituais, colocando, claro, ele como referência para isso. Então ele começa dizendo: se alguém quiser vir após mim, nisso aqui a gente já pode refletir nessa frase, nessa palavra, nesse verbo querer. Se alguém quiser vir após mim. Para a gente seguir a Jesus, é fundamental que nós empreguemos as nossas melhores energias, a nossa vontade. Nós precisamos querer. Seguir Jesus não é porque alguém mandou eu seguir, porque alguém disse que é bom seguir. Não, não funciona. Nós precisamos querer, e querer, na verdade, com vontade firme. E claro, quando a gente fala do Evangelho de Jesus, um trabalho ativo. Nós precisamos agir. Nós precisamos, esse querer não significa uma vontade, esse querer significa uma ação, uma atuação em prol daquilo que a gente quer fazer. Se alguém quiser vir após mim. O que é vir após mim? É seguindo. Vai atrás, vai perseguindo. Eu estou com a referência na minha frente. O Livro dos Espíritos nos coloca Jesus como nosso modelo e guia. E eu lembro que irmã Aila, aí em Torres até, quando teve aquele encontro dos amigos de Chico Xavier aí em Torres, irmã Aila falou uma coisa muito interessante que eu nunca mais esqueci. Ela disse pra gente, se referindo inclusive a essa passagem do Livro dos Espíritos: vocês espíritas dizem que Jesus é o modelo e guia. Mas eu digo para vocês que não é como um guia turístico. É um guia de caravana no deserto. E ela explicava: guia turístico, eu posso me perder do meu guia e me encontrar com ele na praça seguinte. Porque se eu for ter um guia turístico me levando em Torres, eu posso perder uma praia se eu quiser ir passear em outro lugar. Mas eu sei aonde que ele vai estar, eu sei onde o ônibus estacionou, enfim, eu posso me encontrar com ele depois.
Mas a irmã Ilha dizia isso, é um guia de caravana do deserto. Ou seja, se eu me perder desse guia, a minha dificuldade para encontrar com ele depois vai ser imensa, se é que eu vou conseguir encontrá-lo. Eu estarei distante desse guia, deixando de seguir esse guia, eu estarei realmente perdido, sem saber exatamente para onde ir, de que forma agir. Então, quando Jesus diz para a gente, nesse versículo 34, quiser vir após mim, ou seja, aquele que quiser estar me seguindo, aquele que quiser me acompanhar, aquele que quiser seguir os meus caminhos, aquele que quiser buscar o meu evangelho, a lei de Deus através dos meus ensinamentos, ele tem que me seguir. Tem que vir depois de mim caminhando pelos caminhos que eu trilhar. Caminhando pelos caminhos que eu indicar. É por aqui que nós temos que ir. Seguindo as pegadas do Cristo. É isso que significa vir após mim. É eu seguir as pegadas. E as pegadas não é um pouco para lá, um pouco para cá. Pegada é pegada. É o rastro que deixou, o caminho que deixou. É ali que nós devemos seguir a nossa trajetória. Mesmo que seja mais bonito pelo outro lado, mais fácil, aparentemente mais bonito. Fácil às vezes é realmente, porque seguir o Evangelho de Jesus não é fácil, né? Exige de nós um esforço muito grande. Então, mesmo que a gente tenha opções mais que naquele momento parecem mais agradáveis para a gente, nós não podemos nos distanciar. Como, repetindo de novo a irmã Ilha, nós não podemos nos distanciar do guia do deserto, porque nós podemos nos perder e não encontraremos o nosso caminho, ou encontraremos depois de muitas dificuldades e muito sofrimento. E não é isso que Jesus quer de nós. Sacrifícios eu não peço, eu peço misericórdia. Então Jesus não exige de nós o nosso sacrifício. O sacrifício que nós fazemos é para vencer a nós mesmos, e não uma exigência de Jesus. Jesus não quer o sofrimento, não quer a morte do pecador, né? Ele quer, na verdade, a remissão desse pecador. Então esse é o esforço que Jesus recomenda. Mas ele faz um convite. Ele não fala que você tem que me seguir. Alguém que quiser vir após mim. Então é um convite, eu costumo dizer que é um convite aberto. Não é um convite direcionado, Fábio, você tem que me seguir. Não, isso é um convite direcionado. Ele fala assim, alguém. Por que alguém? Porque quem vai seguir é aquele que já tem maturidade para seguir. Imaginemos aí na casa espírita, eu sei que vocês têm a distribuição todos os sábados aí nesse período de pandemia. Quando a direção da casa fala assim, gente, eu preciso de alguém para poder ir no mercado pegar as doações da semana, por exemplo. Ele está deixando o convite aberto para que um voluntário surja. É diferente de dizer, Laércio para o filho dele, por exemplo, Tiago, eu quero que você vá no mercado pegar isso. Aí está direcionando o convite. E o Tiago pode ir de má vontade, o Tiago pode não querer ir, porque não está pronto para isso, porque ele tinha outro compromisso naquele dia. Mas quando ele deixa o convite em aberto, alguém pode passar no mercado para poder pegar as doações, rapidamente aparecem os 2 ou 3 voluntários. E interessante essa palavra voluntário, porque ele acaba assumindo compromisso por vontade própria. Ninguém o obrigou a fazer isso. Jesus não nos obriga a seguir o seu caminho. Ele faz um convite constante para a gente. Todos nós podemos seguir a Jesus a qualquer momento da nossa vida. Mas Jesus não nos obriga a isso. Ele nos recomenda, ele nos avisa o quanto vai ser difícil se nós nos distanciarmos desse caminho, mas ele não nos obriga. Nós temos a nossa liberdade de seguir. Mas quando nós temos a consciência da importância que é segui-lo, vem esse querer que nós falamos. Querer, alguém quiser vir após mim, nós vamos querer seguir o caminho de Jesus. Mas é importante que ele continua no mesmo versículo. Quiser seguir após mim, negue a si mesmo. O que é esse negar a si mesmo? Bom, é a nossa reforma íntima. A nossa reforma íntima. A primeira coisa que a gente pensa com esse negar a si mesmo é a nossa reforma íntima. Quando eu quero fazer uma reforma na minha casa, eu já sei o que eu não quero na minha casa. Aí eu não gosto mais desse banheiro. Esse banheiro está com vazamento. Eu não gosto dessa pintura, eu não gosto mais dessa louça. Eu quero mudar. Então eu estou negando o que está ali. Aquilo eu não quero mais.
A partir do momento que eu já sei o que eu não quero, eu posso começar a desejar o que eu quero. Eu não quero essa cor, então eu quero qual cor? Eu não quero mais essa torneira, então qual torneira que eu vou querer? Esse é um processo de reforma íntima. O processo de reforma íntima começa com o conhecimento nosso. O que eu preciso mudar? E negar não no sentido de negação, não fui eu que fiz, ou de desculpa, não. Negar no sentido de que isso eu não quero mais. A partir de agora eu quero um novo Fábio. Esse novo Fábio vai ser uma pessoa que eu desejo que ele seja mais capaz de perdoar mais, por exemplo. Então eu já sei que aquele Fábio rancoroso, aquele Fábio que se melindra, esse Fábio eu não quero mais. E aí eu vou empregar todos os meus esforços para conquistar o Fábio novo que eu quero. Isso pode levar anos, e falando de mim, vai levar encarnações necessárias para essa mudança. Mas pelo menos eu já sei o que eu quero mudar. Enquanto eu não nego a mim mesmo, enquanto eu aceito o que eu sou e me conformo com o que eu sou, eu não mudo. Ah não, perdoar não é para mim, não vou perdoar nunca. Pronto, você não simplesmente, reforma íntima não é possível. Aquela pessoa eu jamais perdoarei. Nunca na minha vida. A reforma íntima não vai acontecer. Ah, é acordar cedo para ir na distribuição do sábado de manhã? Ah, isso não dá para mim, eu nunca vou lá porque eu não gosto dessa tarefa. Você nunca vai realizar essa tarefa enquanto você tiver esse pensamento. Mas a partir do momento que surge a compaixão, surge a necessidade de solidariedade, surge a compreensão do que a gente precisa mudar, aí a gente já começa a negação. Que isso, Fábio? Você vai continuar tomando essas atitudes? Que isso? Não pode mais fazer isso. Você aprendeu, você leu em Emmanuel, você leu em André Luiz, você leu no Evangelho de Jesus que você não pode fazer mais isso e você continua fazendo. Então é um questionamento que a gente faz conosco mesmo, que é um processo de negação. É um processo de eu não quero mais ser do jeito que eu estou sendo até hoje. Eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa diferente. Então é isso que Jesus recomenda assim, negue a si mesmo. Porque isso permite que nós possamos renascer com Cristo. Renascer. E aí eu lembro de Paulo, isso está na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ele negou completamente aquele Paulo perseguidor, que é aquele Paulo torturador, aquele Paulo intransigente, orgulhoso. Ele negou completamente esse Paulo. Por isso que ele dizia, não sou mais eu que vivo. O Paulo que nasceu, o Paulo que tem as suas dúvidas, o Paulo que teima com as suas dificuldades íntimas. Quem lê o Paulo Estevam sabe que Paulo lutou com suas dificuldades íntimas a vida inteira. Mas ele sabia o caminho que ele queria seguir. Então ele vencia as suas dificuldades íntimas com a certeza de se negar. O bem que eu quero, esse eu ainda não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Frase também de Paulo, é a consciência do que ele é e do que ele quer ser. Do que ele consegue fazer e do que ele quer tentar conseguir fazer, do que ele quer conquistar. Então essas frases a gente vê o esforço para a transformação moral. Negando o homem velho, negando as nossas dificuldades, negando aquelas... ou renegando, né, vamos colocar assim, para que a gente possa nascer numa nova forma. O renascer com Cristo. Não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Continuando então nesse versículo 34. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz. O que é tomar a cruz? Tomar a cruz é nós assumirmos a nossa responsabilidade. É muito comum nós cometermos uma série de equívocos ao longo da nossa vida. Somos espíritos imperfeitos, nós vamos errar. Infelizmente, o erro ainda é uma realidade diante da nossa fraqueza espiritual ou diante da nossa ignorância espiritual. Mas o que acontece é que muitas vezes, depois de nós errarmos muito, quando a vida chega cobrando a sua conta, como diz a expressão, chega para cobrar
o que nós fizemos, a gente, pelo amor de Deus, me livra desse problema, eu não quero mais isso, eu não quero passar por essa dificuldade. E a gente nega a cruz que surge para nós. Não nos apercebendo que fomos nós mesmos que confeccionamos aquela cruz. A cruz foi confeccionada por nós. Pelos nossos deslizes, pelos nossos equívocos, pela nossa intransigência, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. Nós fomos formatando, configurando, construindo uma cruz para nós. E aí quando essa cruz é colocada no nosso ombro, que é a hora de nós darmos conta daquilo tudo que nós fizemos, a gente fala, meu anjo da guarda, me livre dos meus problemas. Eu não quero problema. Eu não vim à Terra para passar por problemas, eu vim para a Terra a passeio. Eu vim à Terra, não quero me aborrecer com isso. Tem uma amiga nossa, interessante, que é da nossa casa espírita, que ela diz o seguinte, nós viemos à Terra com uma carteira de trabalho e não com um passaporte. Nós não viemos à Terra a passeio. Nós não estamos aqui fazendo turismo. Nós viemos aqui para trabalhar. E quanto mais nós trabalhamos, mais consciência nós temos que devemos seguir o caminho do Cristo, que nós devemos negar a nós mesmos e que nós temos que dar conta da nossa cruz. Tem um exemplo que eu acho muito interessante, que é do senador Públio Lentulus, no livro Há 2000 Anos. Quem já leu o livro sabe que ele era extremamente orgulhoso. Em função desse seu orgulho, ele negou o amor dele, negou qualquer intimidade com a sua esposa por 25 anos. Porque ele imaginou que havia sido traído. E, portanto, virou as costas para a esposa. E a esposa era tratada como uma empregada da sua casa. Sequer podia se aproximar muito da sua filha. Morava em outra parte do palácio onde ele habitava. Enfim, completamente exilada de todos os seus afetos dentro de casa. E aí, ela desencarna numa perseguição romana, perseguição romana aos cristãos, ela desencarna e e ele entra em desespero. Ele entra em desespero porque quer buscar a sua esposa novamente, buscar de alguma forma, redimir a sua consciência diante daquilo. E ele passa uma série de desventuras a respeito disso. E nós vamos encontrá-lo já no momento final da sua existência na Terra, quando naquela erupção do vulcão, né, Vesúvio, ele estava em Pompeia e ele refletia sobre o Evangelho de Jesus. E ele dizia que ele tinha consciência de que já estava cego, ele tinha consciência de que os equívocos que ele havia cometido ao longo da sua vida haviam culminado naquela cruz que ele estava tendo que carregar. O que me chama muita atenção nessa passagem? É exatamente que ele não furta a sua responsabilidade. Ele encontrou-se com Jesus. Ele teve chance de salvar a vida de Jesus, porque era um senador romano, e Pilatos foi consultar a ele no que deveria fazer por Jesus. Ele teve a sua filha curada por Jesus. E ele negou tudo isso. Tinha um amor profundo de um espírito de muita elevação espiritual, que ela, Lívia, sua esposa, e ele nega tudo isso. O fato de ele ter negado todas as oportunidades que a vida tinha oferecido para ele para crescimento pessoal fez com que ele tivesse uma cruz muito pesada para carregar. Mas ele não se negou a essa cruz. Ele tinha certeza de que ele era o responsável por aquilo. E aí nós já vamos vê-lo 50 anos depois, né, no livro 50 anos depois, já como um escravo trabalhando em nome de Jesus. Então, ao assumir as suas responsabilidades, ao assumir o seu erro, ele ganhou autoridade para poder trilhar um novo caminho. Porque enquanto a gente fica negando, coitado de mim, eu não mereço isso, eu não merecia aquilo, negando a nossa cruz, nós não adquirimos a autoridade para seguirmos em caminhos maiores. Enquanto, por exemplo, um aluno na escola, enquanto ele fica se negando a fazer a prova, porque a prova é difícil, porque a professora é exigente, porque, coitado de mim, eu não estudei nada, ele não passa de ano. No dia que ele resolve estudar, assumir essa prova é minha mesmo, vou fazer o melhor que eu posso com ela, aí sim, ele está, quando ele assume a cruz da sua prova, ele está autorizado a seguir adiante, porque ele assume a responsabilidade do que ele tem que fazer. E se não deu certo dessa vez, ele vai estudar mais e vai fazer melhor na próxima. Isso é assumir a cruz.
Tem uma passagem de Jesus que é interessante, né? Que é onde ele fala assim, mas foi para essa hora que eu vim. Está no Evangelho de João. Mas foi para essa hora que eu vim. Quando ele diz isso, ele está mostrando exatamente a hora do testemunho. E essa hora do testemunho chega para todos nós. Todos nós, em algum momento, vamos ter que testemunhar a nossa fé. E esse testemunho não é um momento de facilidade. É um momento de muito esforço, é uma prova muito exigente para todos nós. Mas tenhamos certeza, se aquela prova surge para a gente naquele momento, é porque nós já temos condições de vencê-la. Porque foi para aquela hora que nós fomos colocados naquele momento, naquela situação. Nós temos condições de vencer. Fazer a nossa parte é também assumir a nossa cruz. Tem uma passagem de Jesus que às vezes as pessoas não conseguem interpretar porque querem materializar a interpretação dessa parábola e aí fica muito difícil de fato. Que é aquela dos lírios do campo. Olhar os pássaros do céu que não ceifam nem colhem e Deus nunca deixa eles passarem fome. Olhar os lírios do campo que não tecem nem fio, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Então as pessoas quando querem materializar esse pensamento falam assim, mas isso é um absurdo. Então eu vou ficar em casa à toa sem fazer nada e aí Deus vai me dar alimento, Deus vai me dar roupa, Deus vai... Não. Esse é materializar o pensamento. Nós temos que entender o seguinte, o que Deus espera que o lírio faça? Que ele embeleze e que ele perfume a região. O lírio faz isso? Faz. Então ele está atendendo à vontade de Deus. O pássaro do céu, o que Deus espera dele? Qual o papel do pássaro na criação? Cantar, enfeitar, carregar sementes para diversos lugares. A gente sabe que é uma das funções do pássaro. É exatamente quando ele se alimenta, ele leva uma semente para um outro lugar e aí vai montando as florestas através desse ciclo alimentar do pássaro. Então ele está cumprindo primorosamente o que Deus espera dele. E, portanto, Deus não abandona. Nós queremos não fazer a nossa parte e que Deus resolva o meu problema. Aí eu não vou trabalhar não, estou desempregado, vou ficar aqui em casa porque vai tocar meu telefone e é Deus mandando um patrão me chamar. Não, não é assim. Você vai buscar teu currículo, você vai buscar teus contatos, você vai buscar fazer as suas coisas. Porque a partir daí, quando você começa a fazer a sua parte, Deus consegue te atender. No meu processo de evolução, o que a gente tem que fazer? Cumprir da melhor maneira o nosso papel. E o nosso papel é nos relacionar bem com o nosso próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como Jesus mesmo trouxe pra gente, resumindo toda a lei de Deus e dos profetas, amar a Deus e amar ao próximo. Se eu estiver amando a Deus e amando ao próximo, as coisas chegarão para mim. Ah, então, Fábio, eu vou ficar rico se eu amar a Deus e ao próximo? Não, não é assim que funciona. Porque aí eu estou fazendo um escambo com Deus. Não é assim que funciona. Mas necessidades nós não passaremos. Porque nós nunca mais estaremos caminhando sozinhos. A questão é que a gente quer fazer esse escambo com Deus o tempo todo. Olha, eu vou na casa espírita, mas você dá saúde para meus filhos. Olha, eu estou fazendo isso aqui, mas olha, não posso pegar esse tal de corona não, hein? Não me deixa pegar essa doença não. Então não é assim que funciona. Mas quando nós temos a consciência que estamos fazendo o melhor que a gente pode, é claro que uma prova pode ser adiada para um momento mais propício. Chico Xavier tem uma frase como essa, né? Ele diz que quando a dificuldade encontra um trabalhador a serviço do Senhor, manda a misericórdia divina que aquela prova seja adiada indefinidamente. Então, se nós estivermos trabalhando com dedicação, com amor, com carinho, carregando a nossa cruz com coragem, com força, com amor a Deus, claro que a gente vai conseguir trilhar esses caminhos de forma muito mais tranquila. E, finalmente, nesse versículo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir o Cristo. Ser um seguidor do Cristo. Ser um cristão. Às vezes a gente bate no peito e diz assim, eu sou cristão. Mas será que a gente sabe realmente o significado disso? Será que a gente sabe realmente o peso que isso é? A responsabilidade que nós temos que ter para sermos, nos intitularmos cristãos? Seguir o Cristo significa um esforço diário para todos nós.
significa tudo isso que a gente conversou até agora. Querer seguir os passos de Jesus, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, tudo isso é papel do cristão. E não é fácil. Ser cristão não é fácil. Porque ser cristão significa vencer a nós mesmos. Vencer a batalha travada diariamente conosco mesmo. E é uma batalha que não dá trégua. Nós não damos trégua para a gente. O nosso passado, a nossa ignorância, as nossas fraquezas não nos dão trégua. Então é uma batalha constante que a gente tem que travar contra nós mesmos. Mas a vitória é garantida também. É garantida. Porque o Cristo nos aguarda. O Cristo nos aguarda. Ele como o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nós temos que seguir. Então quando Jesus fala, siga-me, a gente está falando desse nosso papel de a cada dia fazermos um pouco melhor. A cada dia nos esforçarmos para sermos melhores. Para atingir o nosso potencial. Todos nós viemos aqui na Terra com a possibilidade de sermos um espírito completista nessa atual encarnação. Por que nós não somos? E André Luiz diz que a maioria dos espíritos que retornam à espiritualidade não são completistas. Porque nós não empregamos os nossos melhores esforços. Nós não nos dedicamos completamente a isso. A essa batalha contra nós mesmos. Outra frase do Chico Xavier que eu acho muito interessante. Ele dizia o seguinte, eu não posso e não devo me fazer concessões. Não posso e não devo me fazer concessões. Nós, frequentemente, fazemos muitas concessões pra gente. Hoje eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, eu não vou na casa espírita, não. E hoje eu tô com preguiça. Hoje tem um filme legal na televisão, não vou na casa espírita, não. Os pobres estão me esperando lá, mas os pobres estão sempre lá. Eu não vou essa semana não, mas semana que vem eles vão estar lá do mesmo jeito. E eu vou me fazendo concessões, deixando para depois. Agora não, outro momento, quando eu estiver mais preparado, quando eu estiver com mais vontade, quando eu estiver aposentado, eu vou trabalhar mais na casa espírita. Quando eu estiver rico, eu vou trabalhar mais na casa espírita. E aí eu começo a fazer um monte de situações, de colocações, de exigências, e eu deixo o tempo passar. E quando o tempo passa demais, eu perco tempo. Quando eu faço concessões demais, eu não consigo vencer essa batalha que nós estamos falando. Seguir a Jesus, tem uma frase de Maria. Tem uma frase de Maria que eu acho um roteiro de vida para todos nós, né? Que tem a ver com esse siga-me, tem a ver com negar a si mesmo, enfim. Quando nas bodas de Canaã, isso está no Evangelho de João, capítulo 2, quando nas bodas de Canaã acaba o vinho, e Maria se dirige então a Jesus, né? Jesus diz, minha mulher, minha hora não é chegada ainda. E aí Maria vira para aqueles servos ali, os servos da casa, né, da casa do noivo, e ela diz para eles o seguinte, fazei tudo o que ele vos disser. É essa a recomendação que a gente deixa como fechamento dessa conversa de hoje. Fazer tudo o que Jesus nos recomenda. E isso está no Evangelho. A gente não precisa buscar em diversos lugares. Está no Evangelho. Se a gente tiver dificuldade de entender, Emmanuel nos ajuda a compreender. Se a gente tiver muita dificuldade, a doutrina espírita jogou muita luz no Evangelho de Jesus. É o Evangelho redivivo. Então, eu sempre brinco dizendo, tem aquela frase de Jesus, né, no momento final, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, que essa frase, para os espíritas, ela tem que ser reescrita. Para os espíritas seria algo do tipo, Pai, perdoa-os porque eles não fazem o que sabem. Nós já temos informações demais do que devemos fazer, de que caminho que nós devemos seguir. Cabe a nós, simplesmente, vontade para querer seguir a Jesus, né? E podermos fazer a nossa parte. Então o versículo que a gente conversou no dia de hoje foi, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo,
tome a sua cruz e siga a Jesus. Que Deus nos abençoe, fiquem com Deus e que essas reflexões, que são muito úteis para mim, possam também serem úteis para vocês. Muita gratidão, um grande abraço a todos e que Deus abençoe os nossos irmãos de Torres.